Ser obrigado a maneirar num tipo de alimento ou cortá-lo de vez do cardápio se tornando aí uma realidade para muita gente, né? Ainda não se sabe ao certo por que as proteínas de alguns alimentos causam sintomas alérgicos. Mas o que tem acontecido é que muita gente está passando mal, sente dores na barriga, fica com irritação na pele. Esta é a Semana Mundial da Alergia e a gente vai aproveitar para esclarecer algumas dúvidas sobre alergia e intolerância à lactose. A gente está recebendo aqui a médica alergologista Ana Carla Mello. Doutora Ana, bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo, obrigado pela presença. Eu queria já perguntar para a senhora, alergia e intolerância à lactose, tenho ouvido muito isso hoje em dia. São a mesma coisa? Não tem relação uma coisa com a outra. A alergia é a proteína do leite de vaca e a intolerância à lactose não deve receber o nome de alergia à lactose, já que é causada pela lactose, o açúcar do leite, que de fato não vai causar alergias, vai causar desconfortos gastrointestinais, né? Gases do abdominal e que não tem o risco de um desfecho fatal como uma alergia à proteína do leite de vaca pode causar. Quais são os sintomas dessas duas situações? Até para a gente poder entender melhor para diferenciar. A intolerância à lactose, ela restringe mesmo ao aparelho gastrointestinal, né? A dor abdominal, flatulência, um desconforto gástrico. A alergia, de fato, ela pode sim envolver vômitos, diarreia, mas no contexto com outros sintomas, como a urticária, um edema palpebral e outros, mas nunca isolado ao trato digestivo. Pode ser, mas é mais difícil. A senhora falou aí dos sintomas. Chegou uma pergunta da Carla de Jaboatão. Ela diz o seguinte, o relato dela. A filha tomava leite normal até 4 anos e meio e de 3 meses para cá, num certo dia, ela disse que a filha acordou com urticária, os olhos bastante inchados. Aí levou para a emergência, ela foi medicada e pediram para ela fazer aquele exame para descobrir se não foi alguma alergia. Ela disse que ainda não pegou o resultado desse exame. Ela fala que a filha já está tomando leite de soja, porque não se deu muito bem com leite zero lactose, ela teve prisão de ventre. Aí ela quer saber, essa reação que ela teve de urticária, dos olhos inchados, pode ter sido uma reação alérgica ao leite? Ela disse que já trocou para o leite de soja, mas ela fica com medo aí. É provável que tenha sido uma reação alérgica. Ao leite, fica uma dúvida aí, porque ela estava bem até 4 anos e meio e provavelmente ela tomava com regularidade, é pouco provável que seja o leite. Mas a gente tem avaliações diagnósticas hoje suficientes para ter certeza, antes de excluir um alimento tão importante da dieta da criança e causar um risco nutricional nessa criança. Então, a gente tem como avaliar, investigar e fazer a restrição só se realmente for necessário. A alergia ou a intolerância podem dar a qualquer momento da vida, doutora? Pode surgir a qualquer momento da vida. A gente sabe que especificamente a alergia ao leite é muito frequente na primeira infância, mas pode surgir em qualquer momento da vida. A alergia alimentar, como outras alergias respiratórias, pode acontecer em qualquer momento da vida. Mas é mais frequente a alergia ou a intolerância? É mais frequente a alergia por ser um contexto mais amplo, que acomete aparelho respiratório, pele, não necessariamente só alimentar. A intolerância é uma intolerância alimentar que pode ser a leite e outros alimentos também, mas é uma doença não alérgica. Aí falando especificamente do leite, quando é que ele deve ser cortado da alimentação? Quando o doente ele tem a alergia à proteína do leite de vaca comprovada, certo? Ele tendo uma alergia à proteína do leite de vaca comprovada, ele deve ser suspenso da dieta porque tem risco de uma reação anafilática. Tem uma pergunta aqui do Mauro de Garanhuns. Ele diz que quando toma leite, a barriga dele fica com um barulho estranho. Aí ele pergunta se isso pode ser uma intolerância à lactose. Pode ser uma intolerância à lactose e também tem como investigar direitinho para confirmar esse diagnóstico. Agora tem uma situação também que acontece. Tem muita gente que quando consome os derivados do leite também sentem esses mesmos sintomas. Quando a senhora fala de cortar, tem que cortar o leite e todos os derivados? Depende do caso. Tem paciente que vai tolerar um alimento cozido, por exemplo, e outros que não vão tolerar um toque de uma mão contaminada com leite ou que tenha encostado no leite. Tem outra pergunta aqui, doutora, Luciene. Ela disse que tem uma filha que tem alergia ao leite. Aí ela pergunta, isso dura a vida toda? Ela vai fazer 8 anos, a menina. Depende do caso também. A maioria não. A grande maioria dos pacientes, eles passam a tolerar o leite com o crescimento. E se fizer o tratamento correto, a restrição alimentar no período correto que deve ser feito, grande maioria vai tolerar.
Como é que funciona esse tratamento? Porque também a gente sabe que existe aqueles medicamentos que o pessoal às vezes toma para poder consumir o leite. Mas esse aí é no caso da intolerância. Certo. Quando a intolerância, o paciente toma a enzima para poder tolerar, consumir o leite, o açúcar do leite, a lactose. No caso do alérgico, não é um medicamento que vai resolver. A gente faz uma dieta de restrição e acompanha a evolução do doente. Aí essa dieta, no caso, corta somente o leite ou Leite e corta outros alimentos? derivados, leites e derivados. E a gente vai acompanhando esse paciente, pode chegar um momento que ele tolere derivados até que ele tolere o leite integral, mas nem todos, né? Alguns vão persistir. Tem outra pergunta aqui, doutora, do Birajara Gomes. Ele diz que antes comia tudo que tivesse leite. Hoje, aos 58 anos, ele diz que não consegue tomar mais leite. Ele queria saber por que isso. Pode ser que ele tenha desenvolvido uma intolerância. Fica difícil avaliar porque ele não explica o contexto, mas pode ser que ele tenha desenvolvido uma intolerância. Isso tem a ver com a quantidade de leite que você consome? O paciente que tem intolerância à lactose, alguns toleram uma pequena quantidade da lactose. Alguns alimentos com pouca lactose. Para quem está assistindo a gente agora, que pode achar que tem essa intolerância à lactose, o que ele pode fazer em casa para poder perceber outros sintomas? Seria já cortar e começar a tomar aos poucos para poder sentir alguma diferença no organismo? O que a gente orienta sempre é procurar um médico alergologista para fazer essa avaliação, porque para não haver a isenção da dieta de uma proteína tão importante para a gente, entendeu? E que é tão frequente em alimentos que a gente nem sabe que tem. Então, é importante que ele faça essa investigação para não fazer restrição desnecessária. Doutora Ana Carla Mello, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Bom Dia, esclarecendo todas essas questões. Bom dia, boa semana para a senhora e bom trabalho. Obrigada.